Esporte Terê. Esporte Terê FM. O clube liberou. Já tá recuperado da lesão, ele voltou. Felipe Abreu tá na área. Depois de uma ala separada, né, no hospital, pra fazer cirurgia, coisa e tal. Que cirurgia, cara. Boa tarde, Felipe, Zeca, beleza, boa cara? tarde, irmão. Beleza, Rapaz, você? Tudo bem, cara? Tô bem, cara. Tá bom. Tem um pouquinho de exagero, só um pouquinho que eu falei, mas ele quase se nada, machucou né? mesmo, cara, jogando futebol. É. Que coisa, hein, Felipe? Como é que tu arruma? Rapaz, tu não tem idade, mas isso Não, faz chega, isso, não. vou fazer igual tu, aposentei, chega. Também chega. não dá não, cara. Chega uma hora Tá que não dá mais não, cara. Tá doido. Teve uma fratura no calcanhar, foi isso, cara? É, foi Quase. uma... É, tipo isso mesmo. Não sei explicar muito bem, Não mas... sabe, né? Só sei que foi daquele jeito, né? Entendi. Estilo jogada ruim, que se machuca sozinho, Entendi, entendeu? cara, sozinho. O cara, quando coisa, se hein, machuca cara? sozinho, cara, não tava nem disputando bola, Que nem situação, hein, cara? nada. Em geral, o troço estalou e deu a fratura. Pior é o seguinte, cara. Acho que é né? idade, né, cara? É, Acho que é também. idade mesmo, cara. Tem que assumir, né? Lógico, né? Ainda bem, cara. Parabéns, assumi. Sorte sua. E pior é o seguinte, cara, que assim, a gente não tem né, informação. Quanto tempo o jogador vai ficar fora? A gente não sabia. É. Mas tá bom. Que bom ter você de volta. Sim. Meu camarada. Eu sei, todo gente- mundo falou que tu ficava falando de mim todo dia aí, saudades Eu, cara, e quase tal. todo dia, é verdade, Chorou cara. no ar aí outro dia. Cara, falar. foi quase. O pessoal Entendeu? falou. É, chorei de alegria, eu falei, essa cara feia não tá aqui, cara. Você. Brincadeira, cara, você fez muita Mentiroso. falta. É verdade. Sentiu tua falta, todo mundo. A gente quase falando aqui do clássico, cara. Ontem Sim. não saiu gols no jogo entre Flamengo e Botafogo. Sim. E assim, aquela história, todo mundo fala, pô, cara, calendário pesado, coisa e tal, mas o técnico do Botafogo, cara, até que avaliou que o empate foi bom. né? Foi, Zeca. Ele falou, né? Ele falou do time, ele gostou do time em campo, falou que faltou um pouco mais, faltou um algo a mais, né? Aham. Pro time chegar lá. Aquele cara, último passe, né? Pra É, refinar, fazer faltou o um gol. capricho, digamos assim, essa é a verdade. Isso aí, porque o Botafogo foi mais perigoso, cara, no jogo. Sim, assim, sim. né? Cara, assim, achei as chances do Botafogo mais claras. mais O Flamengo claras. ficou com a bola, Isso. fez aquele esquema de rodar e tal. roda, Teve mas- algumas boas chances, né? Um chute do Luiz Araújo, um chute do Alexandro, Isso, já mais foi pro dele finalzinho, também, né? Foram talvez as melhores chances do Flamengo durante o jogo, né? Pedro não conseguiu arrumar nada, Bruno Henrique não arrumou nada, a defesa do Botafogo foi muito tranquila. Sólida, Foram poucas os Realmente. sustos que o John tomou, né? Já pelo lado do Flamengo, o Rossi tomou alguns sustos, né? Teve uma finalização do... Ai, Deus. Do Marlon Freitas. Isso, do Marlon isso. Freitas, que ele fez uma bela de uma defesa. E, cara, a verdade é que o Flamengo não consegue ser efetivo. O Botafogo também não conseguiu, precisava do algo a mais, talvez caprichar mais um pouco. Os centroavantes, né? O Juan, o Também o Igor Jesus, caraca, tentou hoje tá ruim. também. O Igor Jesus também não. Mas é a os idade, dois a não gente conseguiram ser protagonistas do jogo, né? Assim como pelo lado do Flamengo, o Pedro e o Bruno Henrique também não foram, né? E aí não saiu nenhum golzinho, Sim, né, cara? sim. E o Paiva falou que realmente faltou um algo a mais no último passe ali pra poder sair com a vitória do Maracanã, mas ele gostou do Botafogo. Acredito que principalmente a parte defensiva, né? Tava sem o Barbosa, sem o Bastos, que já tem muito tempo que não joga, né? Pois Jogando com 2 laterais por um momento, até com 3, né, foi, cara? Chegou foi. a jogar com Marçal, Alex Telles e Cuiabano, né? Diferente. Isso Botafogo aí, diferente. e deram conta, né? Sim, sim. Agora, no Flamengo, todo mundo se perguntou, poxa, Arrascaeta não jogou, É, ele faz muita cara. falta. Quando não joga, realmente tu sabe Sim, que sim. não tem aquela criação, o Flamengo sente muito. Felipe Luiz o Felipe Luiz que explicou, tá na né? cartilha, né? É. Tá na cartilha. Ele reclamou muito do calendário, né? Botou a culpa no calendário pelo desempenho do Flamengo. Ele... Discípulo de Tite, ele, nesse ponto. Cara, tá ruim pra todo mundo. Todo Não, mundo tá, tá jogando tá. segunda, quarta e segunda, quarta. Domingo e quarta. Se deixar, Domingo e se quarta, mesmo, domingo e cara. quarta. Tudo bem, o Flamengo jogou É. na quinta, o Botafogo, se não me engano, jogou na quarta. Não Foi na quarta-feira. Na quarta-feira, sim, pela Libertadores. E com isso, o Flamengo teve um dia menos de descanso e ele botou essa culpa aí, né, no calendário. Falou que o Arrascaeta não jogou porque teve menos de 72 horas de descanso. Cara, só que eu acho que dava pra ter sacrificado pelo menos o Arrascaeta por mais um tempo, que o próximo jogo é Botafogo da Paraíba, no Maracanã, né? Ele pode dar... Provavelmente ele vai poupar o Arrascaeta desse jogo também, pois né? é, Se verdade. botar, vai botar por um tempo só. Eu acho só se Eu acho, precisar. que, eu acho que ele bota, eu Não deve acho que começar jogando. ele deveria ter botado o Arrascaeta que fosse o primeiro tempo, porque o Flamengo já não tinha o Gerson, Pois é. né? E quando entrou a garotada lá, cara, o Matheus Gonçalves... Não é. Não é a mesma Não coisa. é. não Ele tem jeito. tinha o Lohan no banco. Ele foi a primeira vez que o Lohan Aham. foi relacionado depois que foi afastado, né? Que desceu pra base. Ele falou que não usou o Lohan porque o Lohan, como jogou na quarta-feira pelo time da base, pelo Sub-20, não chegou a fazer nenhum treino com ele, então ele achou melhor não usar o Lohan. Tá certo, eu tava Então, entrosado, mas tava lá, é, né? cara, não Engraçado, sentiu quer dizer, confiança. Mas se precisar,
Cara, né? eu entendo ele. Pô, o cara não treinou contigo. Tu tem ele ali. Não é um Ronaldo fenômeno. sim, Não precisa, é, entendeu? Não é um craque de bola. É um moleque que não tem treinado contigo. Não sabe a forma que você joga, literalmente. Tem muito tempo que o Lohan não treina na parte de cima, né? Nos profissionais. Então, por isso ele ficou Não, fora. realmente, não tem um entrosamento. É complicado, né? Ainda teve uma ocorrência, digamos assim, né? O Arrascaeta, o De La Cruz, teve um entorse no joelho. O Flamengo falou depois do jogo que o De La Cruz teve um entorse e vai submeter ele aí a uma ressonância magnética para poder ver aí qual é a gravidade da lesão, né? Provavelmente De La Cruz a gente não vai ver por um bom tempo, talvez só lá no Mundial de Clubes. Pelo visto. É uma baita de uma baixa pro Flamengo, porque ele tem jogado bem. Ele tem verdade. sido o diferencial do Flamengo. O Flamengo também, não sei como tá Alan, Pulgar, esses caras para voltar, né? É o Alan que tem entrado no lugar do De La Cruz aí nos jogos, né? Ou o Gerson. Provavelmente vai recuar o Gerson mais um pouco. O Luiz Araújo, que jogou bem também, deve ficar ali na direita. Mas o exame vai ser hoje pra gente saber aí quanto tempo de... O Flamengo também não costuma falar muito tempo. Isso que eu ia falar. Mas pra saber Se a gravidade, divulgar, pelo menos, da lesão. Sim, Pois sim. mas realmente eu tô contigo. Eu acho que se voltar vai ser perto aí do Mundial. Sim, ou só não no deve, Mundial. deve dar uma segurada, O Jorginho tá vindo aí, então... Isso aí. Bom, e o Vasco, cara? O Vasco venceu, tava aí com uma série horrível. Sim, eram 9 jogos sem vencer, sim. É uma série aí que o Vasco tinha 2 anos atrás. Sim, né? E aí podia tava igualar. essa série. A pior série do Vasco nesse século eram 10 jogos sem vencer Mas e venceu podia o igualar. Fortaleza, venceu por por bem no 3 a 0. sábado. 2 do Aí- homem, né? Aí o Novo artilheiro do Pedrinho- campeonato. Rapaz. O cara faz gol, né? Dois Pra do homem. caralho, Novo artilheiro do campeonato. O Pedrinho falou de novo, né, cara? Ele teve uma época atrás aí que saiu uma entrevista dele, ele falando que o Vasco tava entre os 8 melhores elencos do Brasil, né? E ontem ele foi ao vestiário, participou da conversa, digamos assim, pós-jogo, né, com o elenco do Vasco. E ontem foi sábado, no né? sábado, o jogo, é. Participou lá. porque o time ganhou. Aí ele foi lá, né? Ele falou, né, que Quando perde é complicado. afirmou novamente, né, para os jogadores e para a comissão técnica que acreditava nos jogadores e acreditava que eles estavam sim entre os 8 melhores elencos do Campeonato Brasileiro e que faltava realmente alguém como o Fernando Diniz para poder extrair o máximo aí dos jogadores. Realmente, meu irmão, teve um lance lá que a torcida vibrou com o Fernando Diniz dando expor nos jogadores lá durante o jogo. A torcida chegou a falar bobeira lá, vai dar um tapa nele, Diniz, não quer, né? Então, assim, torcida, Deu um mano, gás coisa a de mais, torcida. né, o Diniz, cara, o Diniz realmente ele cobra e cobra mesmo, né? Ele verdade. não costuma Aliviar, ter meias não, palavras, né? não. É, Teve isso uma época, se não me engano, foi na época de São Paulo, ele e o Tietê. Ele falou umas coisas pro Tietê durante o jogo, a parada viralizou e tal, né? Ficou Foi até ele que meio ele chamou chato. de perninha, não, né? Acho que foi, cara. Não tenho certeza. Não lembro se Não, foi não ele, lembro mas se teve foi um ele, jogador mas de São Paulo que falou isso. sim. E Rapaz, aí, cara, perninha, rapaz. na época eles eram muito amigos, Que porque o coisa. Tietê ele veio com o Diniz desde aquela época. Eu não lembro se foi o Novo Horizontino, qual foi o time que o Diniz treinou lá no Campeonato Paulista, acho que cara, foi que esse foi onde mesmo. ele teve o primeiro primeira vez que ele teve destaque, né? O Tietê era desse time junto com ele, então eles eram muito amigos, tinham uma parceria mesmo e estão de novo juntos, né? Não sei como tá a relação dos dois, mas espero que bem, porque o não, Vasco, né? Parece que sim, né? Tudo Sim, tranquilo, sim, né? Espero É que isso. bem. Agora o Pedrinho aproveitou, né? Porque, lógico, todo Sim, mundo caiu cara. matando. Pô, como é que o Pedrinho fala isso? Falou, ó, viu? Não falei? Que é o 8º melhor elenco aí. Sim. Faltava só o cara pra organizar, lógico. Ele ia perder a oportunidade. Claro que né? não, claro que Lógico. não. Bom, no Fluminense, cara, o Renato Gaúcho também, né, voltou a pedir reforços. Sim, cara, Ele falou, ó, sim. o Mundial tá chegando, a gente precisa de gente aí. Sim, né? cara, o Fluminense empatou em 1-1 ontem com o Juventude, criou chances, né? Teve possibilidade, podia ter feito 2-0, palavras do Renato, que o Fluminense podia ter feito 2-0 no primeiro tempo e acabou não convertendo. Realmente, teve muita chance, Everaldo perdeu gol de cara, Serna perdeu gol de cara, Martinelli cabeceou a bola na travessão. E, assim, o Renato falou que se alguém merecia ter saído com a vitória, esse alguém seria o Fluminense, né? Ele deu uma lamentada sobre isso e pediu reforços, Zeca. Porque ele diagnosticou que o time tem realmente um problema de decisão, né? Na hora de definir não consegue, ou seja, o passe é ali. Ou seja, na hora de finalizar, o Fluminense precisa de alguém para resolver. Alguém, né, na verdade. O que ele pediu foi de 2 a 3 reforços e que Exato. cheguem pra decidir, pra resolver. Exato. Não é reforço só pra compor elenco. Então o Fluminense uma vai galera de precisar. peso. Sim, a próxima janela é pra Copa do Mundo de clubes, né? Que é assim que a FIFA quer que fale agora, né? É mais Mundial de Clubes. Copa do Mundo. Copa do Mundo de Clubes. Então, a próxima janela é essa. E o Fluminense deve ir ao mercado. Vai precisar gastar, cara. Vai. Precisar gastar um dinheiro. Todo mundo vai ao mercado, né? Flamengo, Botafogo, Fluminense. Não, Dizem todo que mundo tem um né? time aí brasileiro que vai jogar o Mundial, que tá oferecendo uma grana pro Cristiano Ronaldo.
O Flamengo já falou que não é. Então ou é Palmeiras, ou Fluminense ou Botafogo. E Eu aí, acho o seguinte, o cara que trouxer, Queremos óbvio, saber quem é. Se trouxer Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, quem trouxer ele, meu irmão, é um caminhão, uma avalanche. Né? Onde ele passa, ele arrasta Não, multidões. é uma loucura, realmente. Bota o nome lá no mapa da Europa, lá, o time que trouxer. Eu acho que assim, mesmo que não jogue bem, assim, não trouxe retorno Mas o cara tem financeiro. presença, Ou melhor, né? não trouxe retorno em campo. É o respeito Mas o que ali, traz, né? que ele traz financeiramente pro clube. Também, vale a verdade, pena, né? cara. Sim. Ó, só pra encerrar nosso papo, rapaz, eu tenho que falar isso. Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol publicou um ranking com os melhores jogadores da história e colocou o Messi na frente do Pelé. Ah, cara, não tem Não jeito. vou falar nada, né? Botou Tudo bem. Brasil e futebol, meu irmão, Para, não dá né? pra entender algumas Para, coisas, não, né? para. É. Todo respeito É, a Messi, é o ET, mas pô, Pelé, Sim, né? as entidades internacionais costumam ser meio tendenciosas quando tem brasileiros no meio, né? É, Então, tudo bem, o Messi, óbvio que recentemente, ele, se você botar, né, do último século, ele, sem dúvida, é o melhor do mundo aí, na história até. Mas tem que ganhar 3 melhor Copas, do que né? muito jogador aí da época do Pelé, mas não é nem questão de Copa, não. O Pelé fez muito, cara. Pelé fez muito não é pelo futebol. só isso não. Infelizmente, não tinha TV da forma que é hoje, internet, nem nada, pra gente poder acompanhar como o pessoal acompanha, né? Tudo bem que eu não sou da época do Pelé jogador, né? Mas, assim, o cara fez muito pelo futebol. Muito, né? E Assim, muita coisa que o nego faz hoje, ele fazia lá antigamente e não tá registrado pra o passeava, pessoal né? ver. Sim. Acho que o Messi tinha que estar O na cara frente jogou a primeira mesmo. Copa do Mundo dele foi com 16 anos, não foi? É, 17. 17? Pensou do quê? Então. Acho que o Messi tinha que estar lá em cima, só que em segundo. Primeiro não. No Tá máximo bom. em segundo, É. no máximo. Felipe, aquele abraço então, cara. Valeu, Bom ter você de Zequinha. volta. Abraço, irmão. Sei que você agora tá se recuperando aí. Não, futebol A bola bateu agora acho que é nele, só gente. pela TV. A bola bateu, Nada cara. de Expulsaram a bateu, bola, não. pelo menos. Não. Que triste, cara. Ficou lá caído, a bola bateu nele. Faz nada. parte. Aquele abraço, até amanhã. Valeu, então. Zequinha. Abraço. Valeu, Felipe. Tamo junto. Valeu. Esporte Terê. Esporte Terê FM.